que é batucar. Você não é carrão não, Deus criou todas as coisas. Criou os céus, criou a terra. Deus se apresentou como todo-poderoso, como soberano, como aquele que é majestoso e grande em poder. E, portanto, nós precisamos saber quem somos diante dele. Mas Deus também se apresentou como o Deus pessoal, como o Deus que criou o homem para que pudesse ser um representante dele, como um Deus que plantou um jardim para colocar esse homem dentro desse jardim e ali naquele lugar especial, como um quarto de bebê, se relacionar com o homem que ele havia criado, ter intimidade, ser um amigo do homem. Deus visitava o jardim todas as tardes para caminhar com o homem e com a mulher. Deus criou a mulher e agora ele vai encerrar, vai nos dizer o que é o casamento, qual é o propósito do casamento, quais são os planos dele a respeito dessa criação tão linda da união entre o homem e a mulher. E é assim que o período da inocência se encerra na Bíblia, o período em que o mal ainda não havia entrado no mundo, em que não havia pecado, não havia morte, não havia dor. Leitura de hoje, Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e versículo 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Veja, versículo 24. Por essa razão. Essa expressão, por essa razão, essa frase está retomando o versículo anterior. Qual é a razão? Aquilo que está no versículo anterior. E o verso anterior fala que a mulher é osso dos ossos do homem, é carne da carne do homem. Ela vai ser chamada mulher porque foi tirada do homem. E por essa razão, por ter sido tirada do homem, o homem então vai deixar seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E ao se unir à sua mulher, ele então vai se tornar uma só carne com ela. Porque do homem a mulher foi tirada. Ou seja, uma parte, nós conversamos sobre isso no vídeo anterior, um pedaço lateral do homem foi retirado. E a partir desse pedaço, a partir dessa carne, dessa matéria, a mulher foi criada. Sendo assim, quando o homem e a mulher se unem, quando o homem e a mulher se casam, eles restauram a completude. Entende? O homem que antes tinha um pedaço faltando se torna completo. A mulher que antes tinha sido gerada a partir desse pedaço, a partir dessa parte, ela agora vai ter o restante. O casamento é a união de um homem e de uma mulher. Deus está ensinando isso ao povo hebreu e está ensinando isso pra gente. Pensa que interessante. O povo hebreu estava muitos anos já no Egito, cerca de 400 anos. E com certeza ali eles foram ensinados a respeito do ponto de vista egípcio, o que era a união do homem com a mulher, o que seria o casamento do ponto de vista deles. E muito provavelmente eles estavam acostumados com a união de um homem com mais de uma mulher, com relações íntimas fora do contexto do casamento e muitas outras questões. Inclusive relações íntimas entre pai, filha, e mãe, e genro, e primo e prima, e irmãos, e muitas coisas assim, que nós vemos o próprio Deus lá nos livros onde Moisés vai passar a lei para o povo, o próprio Deus vai começar a corrigir isso e orientar o povo a respeito dessas questões. Porque o povo realmente estava habituado com o pecado, habituado com o erro. Não só por conta do tempo que passou no Egito, mas por conta do próprio pecado que foi realmente deturpando a ideia do homem em relação à união homem e mulher. Então aqui Deus está orientando esse povo, mas também está orientando a mim e a você, que fomos chamados por Ele,
que fomos atraídos por quem Ele é e que desejamos agora caminhar com Ele, viver com Ele e olhar para as coisas como Ele olha, porque foi Ele que criou todas elas. Deus criou o casamento e, portanto, é Ele que decide e define o que é o casamento. E Ele está nos dizendo isso. Versículo 24. O homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e eles então se tornarão uma só carne. Essa união de uma só carne é esse retorno à completude do homem. Isso é maravilhoso. E isso não é só metafórico, mas isso é vivido fisicamente. Deus criou o sexo, gente. Deus foi aquele que desejou que o homem e a mulher tivessem um momento de intimidade máxima. O ápice da união e da intimidade de um casal é a relação sexual. E, biblicamente falando, ela é o que consuma o casamento. Um casamento só é considerado casamento porque houve uma relação sexual, uma união sexual. É, de fato, o ápice da intimidade entre o homem e a mulher. É o ápice do amor, é o ápice do envolvimento entre um homem e uma mulher. Não é em vão que, inclusive, os homens entendem isso. Se você entra num casamento e não acontece relação sexual, se não tem intimidade, sexualmente falando, entre esse casal, a lei permite que esse casamento seja anulado. Então, até o homem entende o que é isso. Deus criou para que fosse assim. Então, o ato sexual sela, ele consuma o que é o casamento. É por isso que para nós isso é tão precioso, isso é tão caro, isso é tão custoso, a ponto que nós não entregamos isso para qualquer um. Porque nós sabemos que o nosso Criador, que nos ama tanto, criou algo incrível, lindo e muito bom, que faz bem para o casal, para que fosse usufruído dentro do casamento. Afinal de contas, isso marca o início do casamento, porque ele simboliza a união dos corpos. Veja, você entende o que eu estou falando. Meu vídeo aqui, meu conteúdo não é para crianças. E eu deixo isso bem claro, inclusive nas configurações do canal. Eu tenho esse cuidado. O vídeo não é para criança. E você que é adulto entende o que eu estou falando. Biologicamente, Deus fez de um jeito que não é só metafórico. De fato, quando você se une com o seu companheiro em uma relação de intimidade, você está se tornando fisicamente um com ele. Só que isso não acontece só no físico. Isso está acontecendo na alma e isso está acontecendo no espírito. É o que o Senhor está dizendo. Eles se tornam uma só carne. Um ser diante de Deus. Isso é extremamente significativo. É por isso que Deus é tão zeloso em dizer que isso deve ser guardado para o casamento. Porque quando isso é vivido em um contexto diferente, quando isso é vivido fora da vontade de Deus, e é algo que o inimigo usa muito, porque ele sabe o poder que existe nisso, então ele ama atrapalhar as nossas vidas nessa área, porque ele sabe que realmente atrapalha. Quando isso é vivido fora do contexto, fora da vontade de Deus, isso traz muitas dores, isso traz muitos problemas. Por exemplo, uma pessoa que se envolve com inúmeras outras pessoas, muito provavelmente enfrenta sérios problemas emocionais. E eu sei que a gente não quer reconhecer isso. A gente luta contra isso. E a gente diz que não, nós vamos nos envolver e não vamos nos apegar, porque nós somos seres evoluídos. Mas não adianta, nós podemos dizer, nós podemos bater no peito, nós podemos achar que somos os donos da razão e que de fato somos superiores e nós não sofremos com isso. Mas no fundo nós sofremos. No fundo nós nos envolvemos. No fundo nós nos apegamos. Porque a Bíblia já nos diz isso. Quando nós nos unimos como uma só carne com uma outra pessoa, nós estamos unindo a nossa alma, nós estamos unindo o nosso espírito. E aí toda vez que essa união não dá certo, então ela se desfaz, é como se uma parte significativa de nós tivesse ficado com essa outra pessoa. E é por isso que vem a dor, é por isso que vem o vazio, é por isso que vem o sentimento de ter sido usado, de ter sido objetificado, de ter sido manipulado. Não é em vão, gente. Não é coisa da nossa cabeça. Não é fraqueza. É que de fato está fora daquilo que deveria ser. Deus é o criador do casamento. Deus é o criador do ato sexual. É Ele quem sabe o que é melhor, foi Ele que fez e por isso Ele determina como é a melhor forma de usufruir disso. O casamento e o ato sexual é a criação de Deus. Logo, aquele que criou sabe melhor do que qualquer um como usar, de forma que seja de fato proveitosa e não venha causar danos e dor, não venha ferir.
E a verdade é que o inimigo tem brincado com isso de inúmeras formas. E todas as vezes que a gente permite que ele brinque com a gente, ele usa aquilo que Deus fez para ser uma grande bênção, ele usa para ser uma grande maldição nas nossas vidas. Não é em vão que nós vemos tantas meninas que foram violentadas e por conta dessa agressão, aquilo que era bênção virou maldição. Aquilo que era para ser prazeroso virou um momento de nojo. Aquilo que era para ser bonito e a consumação de algo tão lindo que é a união de dois corpos para então adorar a Deus como um só corpo, virou asqueroso, dá medo, gera dor. É isso que o inimigo faz. Ele pega tudo de belo que o Senhor forma, que o Senhor formou e criou, e deturpa, e transforma em maldição. Não é só assim que ele atua, não é só através da violação, não é só através do abuso, mas ele faz isso também através da corrupção, da transformação do entendimento do que é isso. De ideias fantasiosas que escravizam as pessoas. Então, o vício em prostituição, por exemplo, o vício na pornografia, que faz com que tantos homens e mulheres entendam tão erroneamente o que é o ato sexual. E então, quando eles voltam para suas casas, eles exigem dos seus cônjuges coisas que são falsas, coisas que o inimigo plantou dentro das suas mentes. E aí não é em vão que os seus casamentos começam a se desfazer. E que a outra pessoa começa a se sentir ferida. E é algo tão incrível, gente, é algo tão sério, que às vezes a outra parte, às vezes o cônjuge nem sabe que o seu parceiro está envolvido com esse tipo de coisa. Mas ele começa a se sentir sujo, ele começa a se sentir violado, ele começa a se sentir usado, ele começa a se sentir desrespeitado, e ele não entende por que isso está acontecendo. Mas é o inimigo usando aquilo que Deus criou para ser bênção como uma maldição. E dá para falar muito a esse respeito, gente, sobre todas as vezes que nós usamos isso de forma errônea, quantas coisas ruins não começam a chegar na nossa vida. A possibilidade de doenças, porque sim, nós ficamos suscetíveis a muitas doenças. Afinal de contas, no ato sexual há troca de sangue. Eu não sei se eu mencionei isso aqui, mas o ato sexual é como um selo, é um significado, é um pacto de sangue entre um homem e uma mulher. E isso é literal também, existe troca de sangue ali. Não só no primeiro momento, mas também nas vezes subsequentes. É que às vezes não é visível, mas microscopicamente falando, existe troca de sangue. É por isso que nós ficamos suscetíveis a tantas doenças se nós estamos nos envolvendo com alguém que não dá para confiar, que não dá para ter o mínimo de segurança. E várias outras coisas que nós poderíamos mencionar aqui, que são dores e problemas que chegam até as nossas vidas por conta de algo que Deus criou para ser bênção, mas que está sendo usado fora de contexto ou de uma forma que não deveria estar sendo usada, e por isso está nos trazendo maldição, está nos trazendo dor, está nos fazendo sofrer. Deixa eu te falar, por mais difícil que seja obedecer, escolha sempre obedecer. Sabe por quê? Ele é nosso Pai, Ele criou todas as coisas. Quando Ele diz pra gente, vá por aqui, não vá por ali, não é porque Ele é chato, é porque Ele sabe o que está dizendo. E se nós fôssemos um pouquinho inteligentes, nós não íamos querer provar para ver. Nós não íamos querer testar. Se nós soubéssemos quem Ele é de fato e soubéssemos quem nós somos, nós não provaríamos. Nós acreditaríamos e agradeceríamos a proteção do nosso Deus. Mas existe outra coisa. Além, é claro, do natural, do casamento, que eu estou dizendo, Deus criou o homem e a mulher e a união deles é o casamento, e essa união é a formação de um só corpo, física, espiritual e emocionalmente. E essa união, ela cumpre com um propósito. Lembra quando Deus fala lá no primeiro capítulo que Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e Ele derramou sobre esse casal uma bênção. E essa bênção, ou melhor, Ele derramou sobre a humanidade, né? Não só sobre o casal, porque quando a gente fala só sobre o casal, parece que quem não é casado não tem um propósito ou não tem a bênção de Deus, e não tem nada a ver.
Ali naquele capítulo 1, Deus está falando de homem e mulher enquanto espécie, enquanto humanidade. Aqui, apenas no versículo 24, é que ele está falando de casamento. Mas antes, nós estávamos falando sobre humanidade. E Deus derrama uma bênção sobre a humanidade. E a bênção é: multipliquem-se, encham a terra, subjuguem tudo que eu criei como eu fiz. Lembra? Nós já conversamos sobre isso. Fomos criados para sermos representantes de Deus. Não só o homem, não só a mulher, mas ambos. Tanto enquanto solteiros, cada um vivendo a sua vida, mas também enquanto casamento, enquanto casal. Pensa comigo, como se multiplicar sem o casamento? Então, o casamento é algo tão especial que ele está debaixo dessa bênção. A multiplicação só pode acontecer se houver a união entre o homem e a mulher. E a união entre o homem e a mulher produz um fruto maravilhoso, produz vida. E eu estou falando de vida de fato, eu estou falando de filhos. E esses filhos cumprem com essa bênção, cumprem com isso algo que Deus declarou sobre o homem e a mulher. Multipliquem-se. Eu quero encher a terra de representantes. Eu quero que a terra tenha vários e vários e vários dos meus representantes, com os quais eu me relaciono intimamente, com os quais eu visito todas as tardes no jardim, para que a gente possa ser amigo. Eu quero isso. E para que isso aconteça, o homem e a mulher precisam se unir em matrimônio, precisam se unir em casamento, precisam se unir sexualmente. E a partir do ápice da união, a partir do ápice da intimidade entre o homem e a mulher, nós temos a geração de uma vida. Deus é maravilhoso, gente. Deus disse que era pra gente se multiplicar. Essa bênção foi derramada sobre a gente. E deixa eu te contar um segredo: se multiplicar é bom. Fazer filho é bom, é prazeroso, não é ruim, porque Deus é um Deus bom. Ele não dá algo pra gente para que seja ruim. O que torna tudo ruim é o pecado. O que torna tudo difícil, penoso e duro é o pecado. Não Deus. Deus fez com que tudo fosse bom. Então, o casamento é o princípio da família. E quando a gente então se une em casamento e a partir da união desse casal, a vida é gerada, nós estamos formando a família. E a família cumpre com um propósito de multiplicar, de encher a terra e, portanto, sermos representantes de Deus por todo o mundo criado. A família, ela cumpre com um propósito e é por isso que é tão especial. Deus escolheu a família para ser a base, para ser a instituição pela qual ele agiria. Deus é incrível e ele criou esse tipo de instituição. O homem cria instituições de governo onde há guerra, briga, disputa de poder, de ego. Deus cria a família, onde um casal, um homem e uma mulher se unem, um serve o outro, a partir da intimidade, a partir do ato em que um dá prazer ao outro, você tem a geração de uma vida. E então ambos se doam para formar, criar e educar essa vida. E essa vida, então, depois deve honrar e respeitar aqueles que o criaram. É uma instituição perfeita, muito diferente daquilo que o homem cria. Talvez eu esteja falando tudo isso e você pense assim: Gi, mas eu não vivo isso. Eu não vivo isso, a minha família não é assim. Mais uma vez, Deus não criou para que fosse ruim. O homem é que pecou e atrapalhou todas as coisas. Mas nós ainda estamos falando do período da inocência. O mal ainda não existia, o pecado ainda não existia. Então eu estou te dizendo como Deus criou, como Deus queria que fosse, como Deus criou para ser. E ele fez para que fosse maravilhoso. É especial demais poder viver isso. E ainda que o pecado tenha entrado no mundo e as coisas tenham ficado completamente alteradas e muito mais difíceis e muito diferente do que Deus desejava que fosse, ainda assim há uma esperança em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo, tudo se faz novo. E agora, com Ele, nós podemos viver de fato o que é família. Nós podemos de fato viver um casamento bom e restaurado. 100% não, porque como eu já falei em vários outros vídeos, eu vivo falando isso, nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. O meu marido é ser humano tanto quanto eu. Nós vamos falhar um com o outro, nós vamos errar. E as nossas falhas farão com que o casamento fique difícil, com que o casamento não seja perfeito.
Mas o fato de amarmos a Deus mais do que a tudo, mais do que eu amo meu marido, eu amo a Deus e vice-versa, faz com que a gente não desista do nosso processo de aperfeiçoamento em Deus de forma pessoal. E, consequentemente, faz com que a gente também esteja se aperfeiçoando na nossa troca, no nosso casamento, na nossa união. Isso faz com que as coisas melhorem com o passar do tempo e não piorem. E isso faz com que também o nosso filho veja o nosso processo de aperfeiçoamento e seja abençoado, inclusive pelos nossos erros. Porque ele está vendo que nós estamos num processo e numa jornada de aperfeiçoamento em Jesus. E em Jesus nós temos esperança de realmente alcançar melhorias com o passar do tempo, até sermos de fato perfeitos quando ele voltar para nos buscar. Encerramos esse período da inocência com o versículo 25, que nos diz que o homem e a mulher não tinham nenhuma barreira, eles estavam nus. Não existia nenhuma barreira, nada cobrindo, nada fazendo separação entre ele e a mulher, entre o homem e a mulher. Mas também não existia separação, nada fazendo separação entre o homem e a mulher e o seu Deus Criador. Nem entre o homem e a mulher e a natureza criada, nem entre o homem e a mulher e os animais, nem entre o homem e ele mesmo, nem entre a mulher e ela mesma. Tudo estava numa harmonia perfeita, 100%, se relacionavam de forma perfeita. O homem não tinha medo de Deus, o homem não fugia de Deus, porque o pecado não existia nenhum tipo de barreira. Nada os afastava do seu Criador. E por isso eles não tinham medo de Deus, não fugiam de Deus. Como hoje, por conta do pecado, nós encaramos essa triste realidade. E a Bíblia diz que eles estavam nus, sem barreiras, e que eles não sentiam vergonha por causa disso. Ou seja, o fato de não haver uma barreira entre eles e Deus, eles e os animais e a vegetação, e entre eles ou eles com eles mesmos, não causava neles sentimento de humilhação, de vergonha, de rejeição, de medo, nada disso. Eles não tinham barreira e não sentiam vergonha por causa disso. Era uma harmonia perfeita, um relacionamento perfeito, como Deus desejava que fosse. E é assim que se encerra o período da inocência. Mas calma, eu já estou caminhando para o final desse vídeo, mas antes eu preciso falar com você a respeito da mensagem profética que o casamento e a família carregam. Sim, o casamento carrega uma mensagem profética. Além, é claro, dessa natural que eu vim explicando até agora, existe também uma mensagem profética que é maravilhosa, que faz com que a gente se apaixone ainda mais pelo Senhor e também faz com que tudo se torne muito diferente dentro do nosso casamento, dentro daquilo que nós vivemos na nossa casa, na nossa família. Talvez você esteja pensando, Gi, o que seria uma mensagem profética? Eu não sei o que é isso. Quando a gente diz profético, nós estamos se referindo ao futuro, mas não é simplesmente ao futuro, sabe? Como uma vidente ou algo do tipo. Mas qual é o desejo de Deus em relação ao futuro. Quais são os planos de Deus em relação ao futuro. E deixa eu te contar uma coisa. A vontade de Deus, ela vai acontecer. Ela acontece e ela vai acontecer. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Ele guia a história. Ele é o que dá a palavra final. Então, a vontade de Deus, ela vai acontecer. É por isso que quando a gente diz é algo profético, nós estamos tendo uma visão do que vai acontecer no futuro, porque é a vontade de Deus para o futuro, e se é a vontade de Deus, ela vai acontecer. O profético não tem a ver com a minha vontade, não é ter força, sabe, ter um poder diferente dos outros, e por isso eu desejo e acontece, não é isso. O profético é quando Deus compartilha com o seu coração aquilo que está no coração dele. É quando ele compartilha com você aquilo que ele deseja realizar lá na frente e que, portanto, ele vai realizar. Então, o casamento carrega uma mensagem profética. O que isso quer dizer? O casamento é uma sombra, o casamento é uma metáfora, o casamento é uma figura de algo que Deus vai fazer lá no futuro. Tá, Gi, que mensagem é essa? Vamos ler de novo o versículo 24? Olha que interessante. Ele diz o seguinte: por essa razão o homem... Vamos lá. A Bíblia está falando aqui sobre o casamento. Já falei isso com você. Marido, mulher, noivo e noiva, certo? Então, o homem aqui, ele está representando também a figura de Jesus Cristo. Gi, como assim? De onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso de Efésios 5. Eu vou deixar todos os versículos que sustentam essa ideia que eu estou
comunicando com vocês, aqui embaixo, não vou ler eles porque não daria tempo, mas vou deixar a referência, tá bom? Por diversas vezes ao longo das escrituras, a gente vai ver a palavra de Deus comparando Jesus Cristo ao noivo, ao homem, aquele que é a figura masculina dentro da relação. Ah, por quê? Porque isso é machismo? Quer dizer que o homem é melhor? Então o homem é comparado a uma figura divina? Não, gente. Não é por uma questão de valores. A Bíblia diz que homem e mulher são igualmente valorosos para o Senhor. Então não é uma questão de valor, porque ele é mais importante, porque ele é mais perfeito. Não existe isso. A Bíblia diz que homem e mulher são valorosos diante de Deus. E a Bíblia diz que homem e mulher pecaram e carecem da glória de Deus. Então são igualmente pecadores também diante de Deus. Não é isso. É apenas uma figura, é apenas uma metáfora, é apenas uma representação. Deus decidiu contar a história de uma forma figurada e ele decidiu que o homem representaria a figura de Cristo. E é só uma ilustração, é só para que a gente entenda algo que ele deseja fazer lá na frente. Deus se comunica conosco através da língua humana, através da forma humana de falar. Por quê? Para que nós entendêssemos. Então, ele vai usar várias figuras. A gente tem a figura do pai, do filho, a gente tem a figura do marido, da esposa, a gente tem a figura do pastor, da ovelha. Então, Deus usa figuras que o ser humano é capaz de compreender para nos ensinar a respeito de coisas espirituais. Então, eu não estou falando aqui a respeito de que o homem é melhor, por isso ele representa Cristo, a mulher é inferior, por isso ela representa a igreja, que são seres humanos pecadores. Não. Não tem a ver com valor, não tem a ver com sermos menos ou mais pecadores diante de Deus. Tem a ver apenas com uma representação, apenas com uma forma que Deus escolheu de contar a história. Então veja, a Bíblia muitas vezes vai colocar o homem como sendo a figura, como uma representação de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos restaurar nosso relacionamento com o Pai. Então o homem ele vai ser essa figura, ele representa Jesus dentro do casamento. E a mulher, ela é a figura da igreja, ela representa a igreja, a noiva de Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para casar com a sua noiva, e a sua noiva é a igreja. Quem é a igreja? A instituição? Deus vai casar com um prédio? Não, Deus vai casar com aqueles que creram, que Jesus vai casar com aqueles que acreditaram nele de todo o coração, que creram nele. Ah, Gi, como assim? A gente vai casar mesmo com o Senhor? Gente, Deus está falando sobre coisas espirituais e nós temos limitações para compreender essas questões. Então ele usa uma figura e essa figura vai ser a figura do casamento, porque Jesus vai voltar para buscar a sua noiva e então viver a eternidade com ela em perfeita comunhão, em perfeita harmonia. É isso que ele está nos comunicando. Então, veja, o homem representa Jesus Cristo. A noiva representa a igreja. Aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, receberam, portanto, o Espírito Santo e nele nasceram de novo. E agora são novas criaturas por conta da obra de Jesus na cruz. Essa é a igreja. Vamos continuar lendo? Olha que lindo que a Bíblia diz. Por essa razão. Lembra que eu disse que essa expressão, né, essa frase, por essa razão, retoma o verso anterior? E o verso anterior está falando que a mulher foi tirada do homem. Não é isso que está falando? Pois é, profeticamente isso também tem um sentido. A igreja, ela nasce de Cristo. Nós só somos filhos de Deus porque em Cristo nos tornamos filhos. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que existe um dito popular muito comum que é: ah, afinal eu também sou filho de Deus, né? Como se todos nós fôssemos filhos de Deus. Mas isso é uma mentira, eu sei. Talvez eu esteja te chocando agora. Mas é verdade, isso é uma mentira. Todos nós somos criação de Deus, criaturas. Ele nos criou do pó da terra. Todos somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são somente aqueles que creram em Jesus Cristo como suficiente Salvador. Porque através da morte de Cristo se tornaram herdeiros com ele. Por conta do que Deus fez na cruz, por conta do que Jesus fez na cruz, agora, através de Jesus, ele divide conosco o direito de sermos filhos de Deus. Ele nos torna filhos por adoção. É uma promessa, ele derrama essa bênção sobre nós. Jesus nos faz ser filhos de Deus por causa do sacrifício dele na cruz. Então, aqueles que não creem em Jesus como o único e suficiente Salvador não são filhos de Deus, são criação. E isso é diferente.
Tanto é que em Cristo Jesus, no nosso espírito é vivificado. O espírito morto torna-se vivo através do Espírito Santo de Deus. Nós passamos a ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então, a nossa natureza é transformada. E de criatura, nós passamos a ser filhos. Filhos de Deus. Você consegue entender a profundidade disso? Então, a igreja, ela foi tirada de Jesus. A igreja só existe porque Jesus morreu e através da obra dele, agora nós somos filhos. Agora nós somos corpo de Deus. Agora nós somos igreja por causa do que Jesus fez. Então, da mesma forma que a mulher foi tirada do homem, nós também fomos tirados de Jesus. Vamos continuar. O homem deixará pai e mãe. Quem Jesus precisou deixar para morrer por nós? O Pai. O homem deixa a sua parentela, deixa o seu pai, deixa a sua mãe para poder se unir com a sua esposa. Jesus deixou o Pai para se unir conosco em casamento. Gente, o que você está querendo dizer? Você está dizendo que Jesus e Deus se separaram por um determinado momento, sim. Por um espaço de tempo curto, mas sim. Hoje, o filho está com o pai, à destra do pai, e eles são um. Sim, com certeza. Mas na cruz, a Bíblia diz que o próprio Cristo deu um brado em que ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonaste? No momento em que Jesus foi crucificado, houve uma separação entre o pai e o filho. E esse foi o ponto alto da dor de Deus. Foi o ponto alto da dor de Jesus. O maior sofrimento de Jesus não foi o físico, não foi a morte física, não foi o sangue que escorreu dele, não foram os espinhos, não foi o chicote, não foi nada disso. O ponto alto do sofrimento de Jesus, é claro, ele sofreu por conta de tudo isso, mas o ponto alto foi receber a ira do Pai, sabe? Foi receber aquilo que era nosso direito. Nós tínhamos que receber a ira de Deus porque nós pecamos e, portanto, era justo que nós recebêssemos. Mas Jesus desviou essa ira. A ira que era para vir sobre mim, ele desviou e o Pai colocou sobre ele. E para que essa ira fosse derramada sobre ele, ele precisou se separar de Deus. Até porque Deus sustenta toda a criação em sua palavra. Se ele morresse na cruz, se não houvesse essa separação, simplesmente o mundo ia colapsar. Então houve uma separação, o pai precisou virar as costas para o filho. O filho foi abandonado pelo pai na cruz, para que no futuro, eu e você, para que no futuro a igreja possa vir a se casar com ele. Então sim, Jesus deixou o seu pai, assim como o homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua mulher. Jesus deixa o Pai por um instante, para que ele possa morrer, ressuscitar, então se casar com a noiva, se casar com a igreja. E eles se tornarão uma só carne. Essa é a nossa esperança. A Bíblia nos garante que Jesus vai voltar e o nosso casamento finalmente vai ser consumado. Nós estamos num período de espera. Como noivas, aguardamos o noivo vir nos buscar. Como noivas, estamos nos preparando vestes belas. Nós vamos falar sobre vestes mais pra frente. Estamos nos vestindo com os atos de justiça, com atos de pureza e de santidade que o Espírito Santo produz em nós. Estamos nos aperfeiçoando em santidade, esperando pelo noivo perfeito. E chegará o dia em que o noivo vai voltar. E quando ele voltar, nós então vamos finalmente nos casar e seremos um só com ele. E é o que a Bíblia diz. Jesus representa a cabeça e nós representamos o corpo. A igreja representa o corpo de Jesus. Então nós vamos nos unir e nos tornar um só corpo. Como vai ser isso? Não sei. A Bíblia diz que esse é o grande mistério. O casamento de Jesus com a sua noiva no futuro, para toda a eternidade, é o grande mistério. São coisas espirituais, das quais nós ainda não temos tanta capacidade de entender em detalhes. Mas o nosso espírito entende mediante a nossa fé. E essa é a nossa esperança. Nós esperamos o dia em que o nosso Senhor e Salvador voltará. Em que o nosso Jesus voltará para casar conosco. Nós vamos nos unir. Seremos um só nele. E viveremos com ele para toda a eternidade. Cumprindo com o desejo e a vontade do Pai desde o início, se relacionar com os seus em profunda intimidade, como amigos, como pai e filho, como marido
e mulher. Essa é a nossa esperança. Apocalipse 21, versículo 2. Olha só. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, Jesus, nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores, está com os homens. Jesus está com os homens plenamente, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Aqui, ó. Rei dos